Um policial racista bate em uma mulher negra, apenas para descobrir mais tarde que ela é sua superiora. Uma reviravolta que abala todo o departamento. O som estrondoso do tapa quebrou a calmaria de uma manhã tranquila, enquanto Ana Silva cambaleava para trás. Mesmo com a respiração pesada e a dor queimando na bochecha, seu olhar permaneceu firme e determinado. As pessoas que assistiam ficaram paralisadas, com os celulares em mãos, gravando cada segundo daquela cena chocante. O oficial João Pereira se colocou à sua frente, com o rosto inflamado de raiva e as mãos ainda dormentes pelo impacto. João havia perdido completamente o controle, mas em vez de parar, ele agarrou violentamente o pulso dela e colocou algemas bem ali, na rua. "Quem você pensa que é para me desafiar?" ele gritou, empurrando-a em direção à viatura. Ana respirou fundo e encarou-o sem piscar. Entre os murmúrios e olhares surpresos da multidão, um sorriso discreto surgiu em seus lábios. "Você acabou de destruir sua carreira, Pereira", disse ela. João hesitou por um instante, antes de replicar de forma debochada: "Sério que acha que vai me intimidar? Só estou cumprindo as ordens." O que ele não sabia era que a verdade estava prestes a lhe cair como um balde de água fria. Quem era ela de verdade e por que um simples tapa faria todo o sistema estremecer? Fique ligado, porque essa história vai dar voltas que você nem imagina. Se você curte histórias emocionantes e impactantes, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nada do que vem por aí. Dentro da pequena viatura, os pulsos de Ana doíam sob o frio aperto das algemas, enquanto ela se encostava no banco de trás. Pela janela, as luzes fracas dos postes piscavam, mas seu rosto permanecia impassível. Nem pânico, nem medo, nem sequer raiva. Apenas uma respiração calma, como se já tivesse passado por algo parecido. Lá fora, o tumulto continuava. Vozes se elevavam em protesto. "Soltem-na. Está tudo em vídeo. Isso é brutalidade policial. Não vamos deixar passar." Ao longe, o som das sirenes anunciava o reforço. Mas Ana sabia que não era necessário. O verdadeiro problema estava apenas começando para os homens que a haviam detido, enquanto seus pensamentos voltavam a um passado distante. 20 anos atrás, um calor escaldante e um vento de verão varriam as ruas rachadas de seu antigo bairro, no Vila Nova, um lugar que Ana já chamou de lar. As casas eram antigas, com a pintura descascada. Os postes piscavam na penumbra e as crianças brincavam nas calçadas, jogando uma bola surrada em um aro enferrujado que já não funcionava direito. Naquela época, ela era apenas uma menina de 10 anos, com os olhos cheios de curiosidade, sem conhecer ainda as duras realidades da vida. Mas naquele dia fatídico, tudo mudou. No final da rua, estourou uma confusão. Ana e as outras crianças se viraram para ver um grupo de policiais com uniformes impecáveis, mãos apoiadas nas armas, cercando um homem na porta de sua casa. "Mãos para cima!" gritou um deles, enquanto o pai de Ana, Carlos Silva, respondia com voz tranquila: "Eu só estava cuidando dos vizinhos." Nos olhos dele não havia medo, apenas uma determinação silenciosa. Ana não entendia o que estava acontecendo. Ela correu em direção ao pai, mas o forte abraço da mãe a impediu. "Mamãe, o que está acontecendo? Vão levar o papai?" ela perguntou, com a voz tremendo enquanto olhava para o rosto molhado de lágrimas da mãe. Esta apenas balançou a cabeça, enquanto seus lábios tremiam. Então, um policial se aproximou, agarrou o braço de Carlos de forma brusca e o forçou a se ajoelhar, enquanto as algemas se fechavam com um tilintar metálico. "Você está preso por obstruir a justiça", anunciou o policial. Ana só conseguiu guardar a amarga imagem de ver seu pai sendo humilhado na frente de todos. "Não!" gritou Ana, enquanto se desvencilhava do abraço da mãe e corria com todas as suas forças, batendo com seus pequenos punhos na perna do policial. Ele mal a olhou antes de empurrá-la, como se ela não passasse de nada. Ela caiu com força no asfalto, machucando os joelhos e deixando ver a pele ensanguentada. Mas tudo que conseguia pensar era no pai sendo arrastado até a viatura. Seus olhares se encontraram por um breve instante, um silêncio que prometia algo que ela só entenderia completamente anos depois. Foi nesse momento que Ana mudou para sempre. Ela aprendeu que a justiça não é dada de bandeja. Se você quer transformar o sistema,
precisa lutar por isso. O som estridente da sirene a arrancou de seus pensamentos e a trouxe de volta ao presente. Ana piscou, e seus olhos se endureceram como aço. O passado a havia moldado, transformando-a na mulher forte que era hoje. Uma mulher pronta para mostrar a esses homens quem ela realmente era. Sentada imóvel no banco de trás, enquanto o carro avançava devagar pela rua e as luzes dos postes se transformavam em pinceladas de cor na janela, sua mente revivia os momentos de luta e dificuldade que a levaram a escolher o caminho da justiça. Ela permanecia serena, determinada a cumprir o juramento que fez no dia em que prenderam seu pai. Desde muito jovem, Ana sabia que o mundo não era justo. Pessoas como ela, vindas de bairros humildes, eram sempre tratadas de forma diferente. Mas ela se recusava a aceitar isso. No dia em que prenderam seu pai, ela prometeu a si mesma que ninguém mais sofreria como ele. Com uma determinação inabalável, ela quebrou todas as barreiras e desafiou as expectativas. Em vez de se deixar consumir pela raiva, ela a transformou em força. Enquanto muitos escolhiam o caminho mais fácil, ela se dedicou aos livros de leis, estudando cada brecha do sistema. Mesmo quando duvidavam de que uma jovem negra pudesse ter sucesso na polícia, ela provou que não precisava da aprovação de ninguém. Bastou uma chance, e ela fez questão de nunca mais ser subestimada. Ana se lançou em investigações de alto risco, descobrindo a corrupção oculta por trás das fachadas brilhantes dos poderosos. Ela recebeu ameaças, foi isolada e até perseguida pelo próprio sistema que um dia serviu, mas nunca desistiu. Desmantelou redes de corrupção no governo, expondo altos funcionários e levando-os à justiça. O nome de Ana Silva passou a ser temido por aqueles que abusavam do poder. Ela se tornou uma força implacável que o sistema não podia ignorar. Vinda de um bairro pobre, ela ascendeu até se tornar chefe da divisão de ética, um símbolo de mudança que forçou até mesmo os mais tradicionais a reconhecerem seu valor. Enquanto isso, a viatura seguia seu caminho. O oficial João Pereira olhou pelo retrovisor e viu Ana, com seu semblante sereno. Mas para ele, ela era apenas mais uma mulher negra algemada. Ele não fazia ideia de que, em poucos minutos, descobriria uma verdade aterrorizante. A mulher que ele deteve não era uma vítima indefesa, mas a única capaz de destruir sua carreira com uma única ligação. João apertou mais forte o volante, enquanto em sua mente ressoavam os mesmos preconceitos arraigados que o haviam acompanhado desde os tempos de patrulheiro em um bairro nobre. Para ele, tudo devia estar sob controle. Uma mulher negra saindo para correr não se encaixava naquele padrão. João cresceu em uma família muito rígida, onde a disciplina era o mais importante. Seu pai, um veterano de guerra, ensinou-lhe desde pequeno que o dever de um policial era manter a ordem, tanto em casa quanto nas ruas. Essas palavras o acompanharam por toda a vida, e ele acreditava firmemente que, se alguém era preso, era porque merecia. O sistema, para ele, funcionava porque homens como ele garantiam que tudo acontecesse conforme as regras. Mas, no fundo, ele sabia que seu pai também ensinara que a ordem só existe se os que não pertencem forem mantidos à margem. Você já percebeu que são sempre eles que causam problemas, costumava resmungar, referindo-se aos pobres e aos forasteiros que, na visão dele, não pertenciam àquele bairro. Essa mentalidade o moldou por anos. Ele não precisava de relatórios oficiais para desconfiar de alguém. Seu instinto, afinado desde a infância, era suficiente para dizer quem era suspeito. Foi esse mesmo instinto que o fez notar Ana, correndo com um ritmo constante por uma calçada impecável. Vestida com roupas de ginástica, ela parecia fora de lugar naquele bairro tão exclusivo. Apoiando-se na porta do carro, João franziu o senho e se perguntou: quem será ela e o que faz aqui? Um olhar para a placa da rua confirmou. Ele estava em uma área nobre, onde pessoas como ela não costumavam morar. Rapidamente, seus preconceitos se ativaram. Uma estranha em um bairro rico era, para ele, uma ameaça em potencial. Sem pensar duas vezes, ele abaixou a janela, pegou o rádio e preparou-se para fazer um relatório, embora quisesse verificar pessoalmente a situação. As luzes intermitentes do carro pintavam o asfalto de vermelho e azul, enquanto ele manobrava devagar para bloquear o caminho de Ana.
Com um sorriso de escárnio, pensou: vamos ver o que você tem para dizer. O carro parou. De repente, desviou para dentro da pista de corrida, impedindo a passagem de Ana. As luzes piscantes lançavam sombras irregulares na calçada. Ana não parou por medo. Ela já sabia o que viria. Tirou um dos fones de ouvido, girou a cabeça levemente e observou João com um olhar firme. Este fechou a porta de golpe, ajustando seu colete, como se sempre esperasse obediência, sem questionamento, ordenou: pare aí. Ana não respondeu imediatamente. Ela apenas o encarou, como se estudasse um adversário experiente antes de agir. Finalmente, com uma voz calma mas firme, disse: posso ajudar, oficial. João não gostou dessa calma. Acostumado a ver pessoas amedrontadas ou desesperadas, ele se irritou com a postura dela. O que você está fazendo aqui? Ele exigiu, cruzando os braços e dando um passo à frente para impor sua autoridade. Com um leve sorriso, Ana respondeu: estou apenas correndo. O rosto de João se fechou. Recebemos relatos de atividade suspeita, insistiu ele, com uma voz forçada. Você se encaixa na descrição. Ana soltou uma risadinha e perguntou: e o que exatamente diz essa descrição? Ambos sabiam que aquilo não fazia sentido. Onde você mora? Ele perguntou, mudando de tática para ver alguma hesitação em seu olhar. De braços cruzados, Ana respondeu: aqui mesmo, neste bairro. O olhar cético de João mostrava que ele não acreditava nela. Você tem algum documento de identidade? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Eu não preciso de documentos só para correr. João riu seco, sem humor, sem identificação, sem provas. Parece suspeito. Enquanto isso, a rua ia se transformando. As pessoas começaram a desacelerar, a tirar os celulares para gravar. Ouviam-se sussurros. Ela só está correndo. Qual é o problema? Outra vez a polícia perturbando uma mulher negra, sem motivo. João sentiu sua raiva aumentar. Ele odiava ser observado, odiava a dúvida que surgia nos olhos das pessoas, o que fazia sua autoridade parecer vacilar. Com o ódio fervendo, aproximou-se e baixou a voz, tentando retomar o controle. Diga-me, por que você está aqui de verdade? Ana respirou fundo e respondeu com firmeza: porque estou correndo. Isso é crime. João rangeu os dentes, incomodado por ela ter virado o jogo e o forçado a se justificar. Sem ter uma boa resposta, ele se viu obrigado a agir. E tomou uma decisão que mudaria tudo. Ana permaneceu ereta, encarando João com determinação, enquanto as luzes da viatura piscavam em ritmo e a cena ao redor se iluminava de forma irregular. As pessoas murmuravam e levantavam os celulares, mas ela não se deixou abalar. João cerrava os punhos e sua respiração ficava ofegante. Mas, apesar de tudo, ele ainda acreditava ter o controle. Quando estava prestes a empurrá-la para uma sala de interrogatório, o rádio explodiu com uma voz firme e autoritária. Parem. Não a levem para a cela. Levem-na para uma sala privada. Ninguém a toque. Essa ordem, clara e inflexível, fez o ambiente se calar imediatamente. João sentiu um nó gelado no estômago e olhou ao redor, mas ninguém ousava falar. Todos os olhares se voltaram para o fundo da sala, onde uma porta se abriu. Ali estava a capitã Mariana Costa, sua superiora, com uma expressão imperturbável e segurando uma tablet, onde passava um vídeo, o momento exato em que ele bateu em Ana, com vozes indignadas e celulares gravando ao fundo. O silêncio tomou conta, todos sussurravam: meu Deus, ele a bateu. Está tudo em vídeo. Ana ficou ao lado dele. Finalmente, ela inclinou a cabeça levemente, com voz segura, disse: parece que você não checou as redes sociais antes de me trazer. João engoliu seco enquanto a capitã Costa continuava: oficial Pereira, você cometeu o maior erro da sua vida. Naquele instante, ele soube que não era mais uma questão pequena, era o fim. João ficou paralisado, com o suor escorrendo da testa, tentando manter o controle. Toda a sala o observava, alguns com pesar, outros desviando o olhar. Sua suspensão era inevitável. A capitã Costa avançou, fixando seus olhos nele, e levantou o tablet para que todos vissem o vídeo repetido. O tapa, as algemas,
e Ana, imóvel na viatura, com uma expressão serena, porém determinada. O ambiente passou de curiosidade para horror e repulsa. Você sabe a quem acabou de prender? Perguntou a capitã com voz cortante. João tentou se explicar, murmurando algo sobre um encrenqueiro e alguém que desafiava a autoridade, enquanto um jovem policial, de olhos arregalados, balançava a cabeça. Ana esboçou um sorriso leve, não por diversão, mas com um entendimento profundo, e então levantou as mãos. Com voz clara e firme, ordenou: tirem as algemas. Um policial novato, pálido, apressou-se para pegar a chave, e com um clique seco, as algemas caíram no chão. Ana esfregou seus pulsos, onde ainda restavam marcas vermelhas, um lembrete silencioso do que havia acontecido, e fixou seu olhar em João, analisando cada detalhe dele. A capitã Costa retomou: você acabou de prender e agredir uma das figuras mais influentes do sistema judiciário, a chefe da divisão de ética, minha superiora e também a sua. O ambiente ficou sufocante. Alguns oficiais suspiraram, enquanto outros desviaram o olhar, incapazes de assistir à cena. Um policial jovem recuou, visivelmente assustado. João sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele sabia que tinha perdido, e que o pesadelo estava apenas começando. Ele ficou parado no meio da sala, como se o piso estivesse desmoronando, procurando desesperadamente por um rosto amigo que o defendesse, mas todos evitavam olhar para ele. Aqueles que antes o cumprimentavam com sorrisos agora o tratavam como um estranho. Ele não era mais o policial respeitado de outrora. A capitã Costa permaneceu inabalável, como um muro de pedra. Suas palavras foram claras. Sua suspensão era imediata. Sua placa, sua arma e toda a sua autoridade haviam desaparecido. João Pereira agora era apenas um homem cercado de julgamentos silenciosos. Com voz trêmula, ele tentou se justificar. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Eu tinha o direito de desconfiar, de fazer perguntas. Ela me provocou. Mas ninguém o escutava. Ana deu um passo à frente, devagar e com total determinação, como se cada segundo fosse precioso. Ela parou a poucos centímetros dele. Seu olhar o atravessava como uma lâmina, revelando cada um de seus erros. O silêncio se prolongou, pesado, enquanto João engolia em seco e um calafrio corria por sua espinha. Você achava mesmo que sua placa te dava poder? Sussurrou ela, mas cada palavra soava como um veredicto. Você nunca teve poder, Pereira. Suas palavras o fizeram murchar. Sem placa, sem arma, sem autoridade. João Pereira tinha sido apagado da corporação, e não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. As portas de vidro da delegacia se abriram, e Ana saiu para o lado de fora, onde as luzes fortes das câmeras a ofuscaram, enquanto uma multidão de jornalistas se aproximava. Eles disparavam perguntas sobre sua prisão, se ela planejava denunciar, ou o que aquilo significava para o futuro. Mas ela não se apressou. Subiu os degraus de mármore com uma calma inabalável. Seu rosto, que lá dentro havia sido frio e sem expressão, agora irradiava confiança. Ela não estava ali para se defender ou explicar. Estava ali para assumir o controle. A multidão se aglomerava. As câmeras disparavam sem parar. E enquanto Ana se demorava, ela sabia que aquele momento ultrapassaria o simples vídeo viral de sua prisão. Não se tratava apenas de um confronto, mas de todas as vezes que pessoas foram vítimas de injustiça e deixadas de lado por um sistema corrupto. Olhando diretamente para a câmera, com voz firme, ela declarou: eu não estou defendendo só a mim mesma. Estou falando por todos que já foram tratados de forma injusta. Os repórteres ficaram em silêncio por um momento, antes que as perguntas voltassem a fluir. Ana não precisou acrescentar nada. A mensagem já estava clara. Em poucas horas, após sair da delegacia, o vídeo de Ana se tornou viral nas redes sociais. O que começou como alguns clipes curtos no Twitter, Facebook e Instagram rapidamente se transformou em uma onda de indignação. Milhões de pessoas assistiram, comentaram e compartilharam o vídeo. Hashtags como hashtag Justiça para Ana, hashtag Fim da Brutalidade Policial e hashtag Responsabilização explodiram no mundo todo. As emissoras de TV imediatamente pegaram a história,
condenando as ações de João Pereira e exigindo uma revisão profunda dos problemas sistêmicos na polícia. Em breve, em várias cidades, protestos foram organizados, centenas de pessoas se reuniram em frente à delegacia local, exigindo justiça e o fim do abuso de poder. Pessoas de todas as classes, estudantes, professores, advogados, empresários, saíram às ruas, não só para denunciar um único policial, mas para exigir uma mudança no sistema. Até ex-policiais começaram a se pronunciar, contando histórias de má conduta e encobrimentos, e revelando como os bons agentes eram silenciados quando ousavam denunciar as irregularidades. Os políticos se viram forçados a ouvir o clamor popular, e em coletivas e audiências, as reformas foram exigidas. Ana Silva não havia apenas derrubado um policial corrupto, ela havia iniciado um movimento tão poderoso que ninguém podia ignorá-lo, e a luta estava apenas começando. Enquanto isso, João Pereira se encontrava sozinho em um pequeno e degradado apartamento, que mal conseguia pagar. Os jornais não paravam de exibir manchetes. Policial bate em mulher negra e é suspenso estampava em cada publicação. Dia após dia, os meios de comunicação o bombardeavam com notícias negativas. Ao ligar seu computador, ele se deparava com uma enxurrada de e-mails de ódio e ameaças. Desconhecidos o chamavam de racista e abusador de poder, enquanto memes e fotos manipuladas nas redes sociais destroçavam sua imagem. Um vídeo viral que parodiava seu tapa acumulava milhões de visualizações. De ser um agente respeitado, agora ele era motivo de chacota na internet. Amigos e ex-colegas, que um dia estiveram ao seu lado, o evitavam. Alguns mandavam mensagens educadas, a maioria simplesmente o ignorava. Seu telefone ficou mudo, não porque o tivessem esquecido, mas porque ninguém queria se associar a alguém que agora era visto como uma vergonha. Sua família também não era melhor. Seu pai, que outrora se orgulhava dele, o rejeitava. Sua mãe mal atendia suas ligações, e todas as mensagens iam direto para a caixa postal. João sentia o peso do julgamento da comunidade, que antes o via como um protetor e agora o tratava como um excluído. Noites inteiras, ele se sentava sozinho em uma velha poltrona, com uma garrafa vazia ao lado, enquanto a TV repetia incessantemente o vídeo de sua agressão a Ana, cenas que se repetiam em sua mente como um filme de terror interminável. No início, ele culpava a todos, os meios de comunicação, as testemunhas, até os colegas que não o defenderam. Mas, com o tempo, sua raiva se fixou apenas em Ana. Ela me desafiou, M. E tirou tudo. Ela não é uma vítima, é a culpada, murmurava, com a voz embargada. Esse pensamento cresceu até que, certa noite, ele decidiu. Se ela o destruiu, então ele a destruiria. Com as mãos trêmulas, ligou seu velho computador, digitou Ana Silva na busca e começou a coletar todas as informações sobre ela. Cada artigo, cada entrevista, cada foto. A cada detalhe, seu ódio aumentava, convencido de que ela não escaparia impune. Na fraca luz de seu apartamento, enquanto se olhava no espelho, ele começou a traçar seu plano de vingança. Dia após dia, João se trancava em seu pequeno quarto, cercado por recortes de jornal e comentários sarcásticos sobre seu escândalo, afundando-se cada vez mais na bebida e no rancor contra Ana. Ele havia perdido tudo: família, carreira, reputação, e a ideia de vingança consumia-o. Mas ele não tinha um plano claro, nem recursos ou aliados, só lhe restava o ressentimento ardente. Em uma noite, como tantas outras, ele entrou num bar escuro, num canto isolado onde costumava afogar suas mágoas. Contudo, naquela noite algo foi diferente. Um estranho sentou-se ao seu lado, com o rosto sério e sem demonstrar emoção. Eu sei quem você é, João Pereira, disse o homem com voz calma, mas firme. Você foi policial, e agora não tem mais nada. João franziu o senho. O que você quer de mim? Perguntou, desconfiado. O homem, que se apresentou como Marcos, foi direto ao ponto. Tenho uma proposta. Sei que você quer que Ana Silva pague pelos seus atos. Posso te ajudar a fazer isso acontecer. O ódio de João ressurgiu. Como você me conhece? Qual é a sua intenção? Exigiu. Marcos se inclinou e falou em tom baixo e claro.
Eu sei de muitas coisas. A mídia te destruiu. Sua família, seus colegas, todos te abandonaram. E sei que você deseja vingança, mesmo sem saber como agir. João sentiu o ódio crescer novamente. Um desconhecido estava oferecendo a chance de acabar com Ana. E apesar de sua desconfiança, ele não conseguiu ignorar a oportunidade. Por que você faria isso? O que ganha com isso? Perguntou ele. Marcos sorriu friamente. Eu não faço nada sem obter algo em troca. O que quero é simples, que Ana Silva perca tudo, assim como você. Se você colaborar, eu te mostro como. João ficou em silêncio por um longo momento, dominado pela raiva e pelo desespero. Mesmo com suas reservas, o desejo de vingança falou mais alto. Tá bom, disse ele baixinho, com determinação. Explique o plano. Marcos assentiu com satisfação. Começamos agora mesmo. E quando tudo acabar, ela não terá nada. Aquelas palavras ecoaram na mente de João enquanto ele tomava mais um gole. A vingança havia começado. Todas as manhãs, ele estacionava seu velho carro a poucas quadras do escritório de Ana, observando a entrada e estudando sua rotina por semanas. Quando chegava, onde almoçava, qual rota tomava, que variava um pouco a cada dia. Ele acompanhava com quem ela se encontrava, com quem trabalhava, buscando qualquer fraqueza que pudesse explorar. Mas só os olhos não bastavam. Em uma noite, ele se encontrou na sede de um investigador particular na periferia da cidade, um lugar onde casos que ninguém queria tocar eram tratados. Preciso de informações sobre Ana Silva, disse ele, com voz controlada, sentando-se diante de um homem robusto e enrugado. Quero saber tudo. Seu passado, seus relacionamentos, até o menor erro. O investigador acendeu um cigarro e o observou com ceticismo. Não me interessa o motivo. Você paga metade adiantado. Quando eu terminar, o resto. João assentiu e entregou um envelope grosso. Quero cada detalhe. Não deixe nada de fora. Poucos dias depois, João recebeu um extenso relatório que continha fragmentos do passado de Ana Silva, relacionamentos antigos, casos em que havia trabalhado, e pequenos detalhes que, para ele, eram pistas. Descobriu nomes de ex-colegas que haviam sumido e encontrou um caso que havia sido paralisado por falta de provas. Ele colou cada informação em um quadro na parede de seu apartamento, procurando por uma brecha, um erro que pudesse manchar a imagem de Ana. Aos poucos, o plano começou a se formar. João sabia que não podia atacar diretamente sua reputação atual, mas se conseguia forçá-la a se justificar e perder a confiança, então ele aproveitaria a chance para agir. Enquanto isso, Ana seguia com seu trabalho quando os primeiros boatos começaram a circular na internet. Um blog anônimo a acusava de abusar de seu poder em investigações passadas e de esconder informações para proteger colegas corruptos. Mesmo sem provas contundentes, o artigo se espalhou rapidamente. Logo depois, surgiu uma notícia em um site duvidoso, alegando que Ana havia aceitado subornos de um alto funcionário para acobertar evidências num caso de corrupção. Ana, que jamais havia recebido dinheiro ou escondido algo, se viu no meio de uma tempestade de acusações falsas. Grupos nas sombras começaram a divulgar essas histórias, adicionando detalhes e opiniões de especialistas para dar credibilidade. Fotos antigas de Ana em eventos oficiais foram tiradas de contexto, transformando a imagem de uma policial dedicada na de alguém suspeita. A cada novo comentário e acusação, a opinião pública começou a se voltar contra ela. Apesar de continuar sendo chefe da divisão de ética, sempre que aparecia em público, Ana enfrentava perguntas duras. Você é realmente inocente? O que diz sobre essas acusações? Agora, além de ter que trabalhar em dobro para provar sua inocência, ela também sofria com a pressão psicológica das notícias falsas. Uma manhã, ao sair de casa, ela encontrou um envelope branco, sem selo na porta. No início, pensou que seria apenas um bilhete de um vizinho ou colega, mas ao abri-lo, seu coração parou ao ver fotos impressas em papel fino e um pouco desbotado. Uma foto mostrava Ana saindo do trabalho, outra a capturava conversando em um café, e uma terceira via em um piquenique com sua família, com o sorriso inocente de seu filho bem visível. Abaixo de cada imagem havia um aviso curto, sem assinatura. Cuidado, estamos te vigiando.
Ana apertou o envelope contra o peito, sentindo as palmas suarem. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, mesmo com o medo crescendo dentro dela. Não era o primeiro aviso ameaçador que recebia. Antes, as cartas continham apenas insultos vazios, mas desta vez os recados incluíam detalhes íntimos sobre sua família e cada movimento seu. Nos dias que se seguiram, mais cartas chegaram, algumas pelo correio do trabalho, outras direto em casa. As fotos se tornaram mais detalhadas, tiradas de ângulos que sugeriam que alguém a seguia. Uma até a mostrava perto da escola de seu filho, um amargo lembrete de que ninguém estava seguro. Mesmo profundamente abalada, Ana não entrou em pânico. Em vez disso, passou a checar todas as noites se as janelas estavam bem trancadas, se as portas estavam seguras. Ligou para a escola para pedir mais segurança, e cada carro desconhecido estacionado nas proximidades fazia seu coração disparar. Mas ela manteve a compostura, sabendo que seus inimigos queriam vê-la assustada, debilitada. Cuidadosamente, ela documentou cada carta e foto, guardando-as como prova, sem torná-las públicas. Ela entendia que aquilo era mais do que uma simples intimidação. Era um plano calculado para abalar sua determinação, e ela não deixaria isso acontecer. Determinada, Ana se apresentou à imprensa. Em uma sala de conferência lotada, sob luzes intensas que iluminavam seu rosto, ela não demonstrou medo algum. Sabia que não se tratava apenas de se defender, mas de declarar uma guerra. Com voz serena, mas firme, afirmou: "Minha família e eu temos sido alvo de calúnias sem fundamento e acusações inventadas para destruir minha reputação. Não vou ficar em silêncio." Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem. Essas mentiras não são apenas ataques pessoais. Refletem um sistema que protege o poder ilegítimo ao silenciar quem ousa questioná-lo. Estou determinada a expor todos os responsáveis. Os jornalistas a bombardearam com perguntas, e as câmeras não paravam de gravar. Mas Ana permaneceu imperturbável. Pouco depois, ela iniciou sua própria investigação particular. Em vez de recorrer aos canais oficiais, confiou a uma equipe restrita de especialistas financeiros e advogados para rastrear o fluxo de dinheiro e descobrir quem estava por trás das notícias falsas. Não foi fácil. O dinheiro passava por várias contas, empresas de fachada e até organizações de caridade falsas, mas Ana já sabia como desvendar até os esquemas mais complexos. Aos poucos, a rede de encobrimentos começou a se desfazer, e nomes apareceram, ligando esses recursos a uma organização clandestina relacionada a alguns policiais. Ficou claro que algumas das mesmas pessoas que João Pereira havia defendido no passado estavam agora determinadas a silenciá-la. Mas as provas se acumulavam, e Ana soube que era hora de revidar. Numa noite tempestuosa, enquanto a chuva batia forte nas janelas e deixava trilhas escuras, João Pereira estava num carro estacionado a poucos metros da casa de Ana. Com o volante bem apertado, ele observava a residência, sabendo exatamente quando ela chegava em casa, quando as luzes se apagavam e o silêncio tomava conta. Mas naquela noite, seu plano escalou. Ele não se contentava mais em destruir apenas sua reputação. Queria causar uma dor real. Vasculhou o porta-malas até encontrar um velho bastão de beisebol, uma relíquia de sua juventude com a qual costumava treinar. Com o bastão na mão, como se quisesse recuperar o poder perdido, saiu do carro. Lá fora, a chuva caía impiedosamente, molhando-o até os ossos, enquanto ele fixava o olhar na casa iluminada. Sua mente se enchia de imagens sombrias e distorcidas. Não se tratava mais apenas de humilhação, mas de infligir uma dor brutal. Lentamente, ele deu um passo em direção à casa, com o bastão firme, e sua sombra se alongava ameaçadora, como a de um predador à espreita. Sem ter nada a perder, ele se sentia mais perigoso do que nunca. Na luz fraca de seu computador, conseguiu invadir o sistema de segurança da casa de Ana, decifrando as senhas e desligando as câmeras. Ao seu lado, 3 homens mascarados, contratados através de velhos contatos, aguardavam em silêncio, prontos para agir. "Só precisamos fazer isso uma vez", murmurou João, com a voz tensa. Sem barulho, sem deixar rastros, esta noite, Ana Silva vai pagar. Silenciosamente,
Eles avançaram pela calçada ladeada por árvores até que João inseriu a chave na porta dos fundos. Com um leve clique, a porta se abriu e o grupo entrou sorrateiramente na sala escura. Mais tarde, quando Ana voltou para casa após um longo dia, percebeu imediatamente que algo estava errado. Uma luz se acendeu no corredor, mas o silêncio opressor acelerou seu coração. Ao deixar sua bolsa e examinar o ambiente, cada rangido do piso de madeira aumentava sua inquietação. Justo quando ia pegar o celular para pedir ajuda, uma sombra surgiu repentinamente da escuridão. Ana girou a tempo de desviar de um golpe. E ali estava João, com uma pistola tremendo em sua mão, os olhos vermelhos de fúria, gritando: "Você arruinou minha vida. Agora é sua vez de pagar." Apesar do perigo iminente, Ana permaneceu surpreendentemente calma. Ela observou atentamente, ciente de que havia mais pessoas se aproximando. "João, acalme-se", disse ela com voz firme, tentando mantê-lo falando. "Você não quer destruir sua vida ainda mais." João bufou, com desdém. "Eu já não tenho nada a perder. E você não merece o que tem", gritou, levantando a pistola, embora sua mão tremesse visivelmente. Ana percebeu que esse era o momento de virar o jogo. Ela se posicionou ereta, encarando-o com determinação, e disse claramente: "Você acha mesmo que uma arma vai me intimidar?" Sua voz, calma porém cheia de convicção, atingiu o orgulho de João. "Já lidei com homens como você a vida toda, e sei que você não é tão forte quanto pensa." João franziu o senho e deu um passo hesitante, mantendo a pistola apontada, mas ainda vacilante. "Cale a boca", gritou ele, com a voz embargada pela tensão. Mas Ana não se deixou abalar. Ela sabia que, se ele disparasse naquele instante, tudo acabaria. "Você teve sua chance, João", disse ela, com calma. "Você podia ter feito a coisa certa, mas escolheu esse caminho, e agora quer que eu arque com a culpa." Essas palavras o deixaram momentaneamente paralisado, e suas mãos tremeram ainda mais enquanto ele tentava responder. Mas antes que pudesse agir, o som estrondoso de vidro se partindo anunciou a chegada de uma equipe especial. Num instante, João foi derrubado, a pistola escorregou de sua mão, e seus gritos furiosos foram silenciados pelas algemas que o imobilizaram. De ser o caçador, agora ele era a presa. Ana permaneceu em pé, olhando para ele com uma mistura de compaixão e firmeza, e disse: "Você teve a chance de mudar sua vida, mas a destruiu." João levantou o olhar, desesperado. "Você não entende, eu perdi tudo." Mas ninguém o ouviu. E enquanto a equipe de ação conduzia embora, o último que ele viu foi Ana. Sem medo, sem raiva, apenas alguém que havia vencido. Nas semanas seguintes, o julgamento de João Pereira se tornou o centro das atenções. O tribunal estava lotado, e cada depoimento e cada evidência foram minuciosamente analisados. Ele foi condenado por invasão domiciliar, agressão com arma e até por orquestrar campanhas de difamação contra Ana. Quando a sentença foi lida, João abaixou a cabeça, incapaz de encarar ninguém. O ex-policial, antes respeitado, havia se tornado um nome que todos preferiam esquecer. Mas Ana não descansou com essa vitória. Ela sabia que não se tratava apenas de derrubar um policial corrupto, mas de combater um sistema que permitia o abuso de poder, encobria irregularidades e punia quem ousava levantar a voz. O movimento que ela liderava crescia a cada dia, com pessoas se manifestando não só nas redes sociais, mas também em protestos, fóruns e conferências. Histórias ocultas por anos saíam à luz, e as vítimas da injustiça finalmente encontravam coragem para falar. Ana Silva havia se transformado em algo maior que uma mulher lutando por justiça. Ela era um símbolo de mudança, uma luz de esperança que mostrava que o poder não podia ser abusado sem consequências. Em uma entrevista posterior, Ana deixou claro: "João Pereira nunca foi meu verdadeiro alvo. Minha meta é construir uma sociedade onde ninguém tenha medo de denunciar as injustiças. Este é apenas o começo." Suas palavras foram um chamado à ação, e o público foi convidado a ficar alerta. Ainda havia muitos desafios pela frente. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhuma novidade emocionante que vem por aí.